Muito bem, estamos de volta então para dar continuidade ao vídeo anterior, onde estivemos a ver então aqui os vários diferentes data types que nós podemos atribuir às nossas colunas das tabelas e como estamos a criar uma nova tabela e que temos aqui o nosso sócio, ou o número de sócio, que nós vamos passar a chamar, em vez de número de sócio, vamos passar a chamar ID sócio. Ok? ID sócio porque é a identificação e isto é o termo muito usado para depois utilizarmos num conceito que iremos ver mais à frente, que é o conceito de chaves primárias, ok? Então eu vou colocar aqui ID sócio, vou dar aqui alguns tabs para separar isto e vou colocar aqui, por exemplo, int, ok? E, portanto, reparem que o int está aqui e, portanto, eu tenho aqui um int sem qualquer problema. Depois vou colocar aqui uma vírgula, ok? Eu posso encostar aqui, vou mudar aqui de linha, eu acho que estou no fim, ok, certo, e vou introduzir o nome da segunda coluna, pode ser nome sócio. Ora, nome sócio será um valor de texto, ok? Então eu vou aqui, por exemplo, definir varchar, que pode ir de 0 a 255, ora, o sócio nunca terá um nome com mais de 255 caracteres, então eu vou colocar aqui varchar, ok? Eu gosto de colocar em maiúsculas, apesar de nós podermos colocar em minúsculas, varchar 50, ok? E será o tamanho máximo do nome, e é suficiente. E depois vamos poder colocar aqui a morada, continua a ser um varchar de 100, neste caso, uma morada um pouco maior. Depois o código postal, ora, o código postal, neste caso em Portugal, é constituído por 3 algarismos, um hífen e mais 3 algarismos, o que significa que temos então, ou melhor, 4 algarismos, hífen 3 algarismos. Então temos qualquer coisa, como por exemplo 1, 2, 3, traço 3, 4, 5, ok. E isto é o código postal típico de Portugal. Então neste caso nós vamos colocar aqui, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eu estou a contar porquê? Porque eu vou fazer isto um varchar de 8. Não coloquei inteiro porque nós temos o caractere do hífen pelo meio, ok? Depois temos aqui a localidade, pode ser também um varchar de, por exemplo, 50, ok? Eu esqueci-me aqui da vírgula. Depois temos aqui a data de nascimento, que será um date, ok? Cá temos então o nosso tipo date, portanto será só uma data. E depois podemos adicionar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui qualquer coisa como atualização. É um campo que eu gosto muito de adicionar em último lugar e que significa quando os dados são atualizados na minha tabela, eu normalmente forneço qual é a data e a hora em que determinado registro foi atualizado. Então neste caso vou colocar aqui o tipo que melhor se encaixa, que neste caso é o date time. Então vou colocar date time. Okay? Ora, tenho então as minhas colunas todas definidas, ok? Eu penso que não há aqui nenhum problema, mesmo com o int. Vamos gravar isto e vamos executar, e eu espero não haver erros, provavelmente até há, ok? Executando e não houve erros, ok? Quer dizer que eu não falhei aqui na minha introdução. Vamos ver o que é que aconteceu então aqui relativamente à nossa tabela. Vamos voltar aqui à base, vamos clicar em nova e reparem, cá está a tabela 1, foi o nome da tabela que nós demos aqui. Vamos ver como é que a tabela 1 está esquematizada. E cá está então o ID sócio, que é do tipo int. Ele colocou aqui um 11, depois poderemos eventualmente vir a ver o que isso significa. Aliás, eu não sei se tenho aqui a explicação, mas penso que não tenho aqui a explicação, ok, não interessa. Depois temos então aqui o nome sócio, um varchar de 50, morada varchar de 100, código postal varchar de 8, localidade varchar 50, data de nascimento date e atualização date time, ok? Há aqui alguns aspectos que são importantes referir, nomeadamente em relação ao valor nulo. Nulo significa se esta coluna pode ou não conter valores nulos. E respondendo sim, significa que ela pode conter valores nulos. Ora, isto é algo que nós devemos ter em atenção, no sentido de controlar ao máximo. Porquê? Porque nós queremos que, por exemplo, determinados campos sejam
de conteúdo obrigatório. E então, neste caso, nós não podemos deixar que os campos sejam nulos. Sempre que o nosso sistema tentar escrever na base de dados, neste caso na tabela 1, e for encontrar um campo que não permite nulos, eu obrigatoriamente tenho que fornecer sempre um valor para esse campo, ok? Mas já teremos ocasião de falar sobre isso em maior detalhe quando falarmos sobre chaves primárias. E, portanto, desta forma vimos como criar aqui tabelas na nossa base de dados.